Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, a gente daqui a pouquinho vai estar começando aí mais uma super live junto com o professor Valdir, aí nosso grande mestre das águas, professor lá da UFRJ, junto comigo, meu chefe de departamento aí. Então, vai ser uma live de homenagens, né, para homenageá-lo. Daqui a pouquinho, eu acho que ele já deve estar entrando aí. Ele já entrou. Só precisa me mandar a solicitação, Valdir. Vamos ver se ele tá craque em live também. Deixa eu ver se ele. Você vai me mandar uma solicitação e eu vou te aceitar aqui. Vamos lá? Não. Não, é o Valdir que tem que me mandar. Aí, cancela. Valdir, você consegue me mandar uma solicitação pra gente poder começar? Guilherme tá aí também, obrigada. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo mandar pra ele. Pá, pá, pá. Aqui. Vamos ver se ele consegue entrar agora. Bom dia, Ana Paula. Quanto tempo, hein? Oi, Renato. Olá! Opa! Tomando surra aqui com esse negócio, pô. Falei, vamos ver se ele consegue. Eu só tomei ciência do Instagram, já tem Instagram há um tempão, Ah, mas eu nunca tinha usado esse troço. ah. Então, com Não, você essa tem coisa que de estar em pé. Você tá em pé, deitado. Isso, eu assim. sei, tudo bem. Com Isso. essa coisa de assistir as lives dos colegas, Aham. então eu comecei a usar mais, né? Mas eu não tenho a menor intimidade com isso. É a tua primeira live hoje, né? É a primeira. É, então. Embora é, a live, vamos dizer assim, em vez de live, mas a live, né? Eu já fiz algumas vezes em outras situações, né? Eu fui comentarista da Globo É, pois é. e enfrentei, e aí tive que fazer transmissões ao vivo, né? Mas isso numa época que não existia internet, não existia, a coisa era completamente diferente. Me mandaram lá para a Iugoslávia para Eita, trabalhar, foi o primeiro campeonato mundial de natação que a FINA organizou em 1973. nem era nascida Então, ainda. olha, pois é, e não me treinaram, não me prepararam para nada. Olha, foi uma senhora experiência. Eu perdi 7 quilos em 9 dias, porque eu ficava Eita, muito tenso e a gente não parava o dia inteiro. Olha, legal. foi uma pedreira. Foi minha primeira a live. Sua primeira live, né? Então hoje é a sua É. segunda. Hoje é minha segunda. É, isso aí. Quer dizer, Bom, segunda não, mas eu tive outras sequências lá na Globo, mas de qualquer é. maneira, com esse instrumentozinho aqui, é a primeira. Então vamos lá, vamos dar bom dia oficial aí pro pessoal que tá entrando aí. Tem muitos alunos, ex-alunos teus aí. O Guilherme tá aí também. Tem os teus amigos aí. Não sei se você tá conseguindo visualizar as mensagens aí já. Tô vendo, sim. Isso. Bom dia, Então, pessoal. é, então, assim, hoje é uma live que a gente vai fazer para te homenagear, né? Como nosso grande mestre aí, que eu tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente ano passado, já ouço falar de você há muitos e muitos anos. Trabalhamos juntos aí na pós-graduação do Fabrício, mas nunca tinha te encontrado pessoalmente. E foi ano passado aí, foi a primeira vez que eu te vi. E assim, realmente a admiração aumentou ainda mais, né? Falando de coração mesmo, aumentou ainda mais Obrigado. pelo profissional, pela pessoa que você é, pelo que eu escuto os alunos lá comentarem bastante. E a gente tem convivido um pouco e realmente é isso mesmo. E eu tava falando, pessoal, poxa, acho que não tem que deixar o Valdir de fora dessa. Ele tem que vir e mostrar um pouco aí para quem não conhece ele,
quem é esse grande cara aí que tem muita coisa para trazer para a gente, né? Obrigado. Então, para começar, quero que você se apresente, né? Fale um pouco Bem, sobre você, conta um pouco da tua história aí, como começou a história das águas com você, da onde você veio, né? E como é que você chegou a ser esse grande mestre aí pra gente hoje. obrigado, Renata. É um prazer. Teu convite foi uma surpresa. Eu fiquei tenso. Ó, engraçado isso. Estou acostumado a dar aula, mas é diferente. É, E bom dia ao pessoal que está entrando na live, né? Aos alunos, aos amigos, né? Aos colegas de trabalho, ex-alunos. Já vi o Werner entrando aqui. O Werner foi meu aluno na primeira turma da UFRJ em e 1977-1. José Werner, hoje ele tá na CBDA com polo aquático. ó, Bem, o Pavel tá aí, ó, te Pavel assistindo. também entrou. Pavel foi meu É, treinador, meu querido técnico de natação. Bom, a minha entrada na natação, eu estou com 70 anos. Eu comecei a nadar, a busca pela natação foi em função de uma asma muito forte que eu tinha, desde a infância. Naquela época, nos anos 60, 50, década de 1950, não existiam corticoides, não existiam medicamentos anti-inflamatórios, não existiam ah, os inalantes, né? Os inalantes broncodilatadores, como existem hoje. Então não existia remédio para asma. A gente tinha crise e sofria muito, né? Eu ficava 4 dias imobilizado na cama e com falta de ar o tempo inteiro, não dormia, eu ficava a maior parte do tempo sentado, porque eu não conseguia respirar deitado. E eu tentei tudo, o médico, o pediatra que me acompanhava, tentou tudo, minha mãe, até simpatia, rezadeira e mil coisas ela tentou, e não conseguia. E a última tentativa foi a natação aos 13 anos. Meu pai era sócio do Botafogo, nos colocou lá como sócios, eu e meu irmão, e nos levou para lá. E ali eu comecei, eu não sabia nadar, eu não afundava, porque eu tinha uma certa intimidade com o mar, né? A gente frequentava a praia, a gente morava em Botafogo, mas foi ali que eu aprendi a nadar. E, por incrível que pareça, logo que eu comecei a nadar, eu comecei no verão e entrou o inverno, que era o período pior, e eu não tive mais crise. Passei a não ter mais crise. Eu não tenho crise de asma. Um asmático é igual o alcoólatra, o dependente químico, é uma doença que não morre porque a gente é alérgico. O que traz a asma são os processos alérgicos. Mas eu não tenho crises, então eu nunca mais parei de nadar. E foi a natação, né, no início, muito difícil para mim, que acabou me levando para o esporte, para a educação física, né? Foi um período muito difícil no início, como eu estava congelada aí o colocando, sinal. Foi, voltou. tá bom? Tá, de Então, vez em quando dá uma travada. então eu era muito doente, muito magro, eu tive a puberdade tardia, então eu era baixinho também, bem baixo, e muito magrinho. Eu só tinha cabeça, eu parecia uma criança africana, subsaariana, e desnutrida. E o meu primeiro treinador foi o Rui Essucci, do Botafogo, formou-se pela UFRJ também. E o meu segundo treinador foi o Juan Carranza, citado pelo Paiva no outro dia na live dele. Juan Alberto Carranza, que foi um grande treinador argentino, e ele que me iniciou na natação. Mas eu não levava o menor jeito para coisa. Eu nadava direitinho e ele me colocou em algumas competições e eu só tirava o último lugar. Eu chegava muito depois do último sempre. Mas eu não desanimava, né? Eu fui, e comecei aí, quando veio a puberdade, eu comecei a ganhar força, o Carranza foi embora, o Pavel entrou como treinador, e aí eu comecei a ter uma melhora muito grande, né? Vou cortar um pouco daí, eu quero dizer, né, eu acho que o esporte acabou tomando conta de mim e direcionando a minha vida de uma certa forma, né? A criança asmática, ela geralmente é uma criança que ela cresce e ela pode, eu desenvolvi na época, analisando
depois mais tarde, eu desenvolvi um certo complexo de inferioridade, porque eu não conseguia fazer o que as outras crianças faziam. Eu tinha dificuldade por causa da respiração, então correr, brincar na rua, tinha épocas do ano que eu não fazia, as crianças brincavam, eu ficava olhando. Em algumas épocas do ano, no verão, por exemplo, eu não tinha tanto problema. Então isso desenvolveu em mim uma certa complexo, né, de inferioridade, eu achava que eu não era capaz de fazer as coisas. Né? E a natação foi uma lição muito grande para mim, ela se apresentou como uma grande lição, porque eu também na natação eu entrei e era muito ruim. Eu tirava o último lugar e eu era muito magrinho, como eu falei, mas aos poucos eu fui melhorando e fui ganhando confiança em mim, né? E fui ganhando confiança, fui conquistando as amizades dentro do clube, eram muito importantes, o Botafogo era uma família, né? O Pavel fez da nossa equipe uma família, e éramos muito amigos, a gente saía juntos, eu tinha o nosso grupo de nadadores que a gente costumava ir à praia juntos, pegávamos ondas juntos, então era uma família, o cinema, tudo, né? Isso foi o que direcionou um pouco a minha vida. Quando chegou no período do vestibular, eu que queria fazer medicina, acabei declinando, porque a minha família era muito pobre, eu comecei a achar que ia ser muito difícil cursar medicina, e eu já estava trabalhando como auxiliar dos professores no Botafogo. Não era trabalho, eu auxiliava os professores, e um dia me deram uma turma, porque faltou um professor, eu comecei a dar aulas, e me afeiçoei, eu me apaixonei pelaquela atividade, e comecei a ganhar um dinheirinho também. Eu nunca tinha dinheiro, meu pai, a gente não tinha dinheiro. Né? Então, na época de fazer o vestibular, eu acabei desistindo da medicina e indo para a educação física, e o esporte, né, foi sempre a minha direção. Né? Eu acho que uma lição que fica para os colegas, professores, né, que estão assistindo, alunos, né, uma lição que fica é que, primeiro, às vezes a gente é levado ao esporte de forma muito precoce. As crianças são levadas ao esporte de forma muito precoce, e as federações impõem um calendário muito extenso e intenso para as crianças, né? Desde o mirim até as categorias, até chegar ao adulto. Né? E eu acredito que isso seja um erro muito grande. Ainda mais hoje, né, com as diferenças que existem. Quando você tem talento hoje no esporte, no momento que nós estamos passando um momento difícil no país, no mundo, mas quando você tem talento, você consegue patrocinadores, você consegue sobreviver, né, ter uma vida esportiva intensa, porque o atleta de alto rendimento precisa se dedicar, e sem se preocupar tanto com recursos financeiros, porque você consegue isso através de patrocinadores. Eu digo assim, digo dos grandes atletas, os atletas de elite. Na época que nós nadávamos, isso não existia, nós éramos amadores. Né? Não existia essa possibilidade de patrocinador. Naquela época, um nadador com 20 anos era considerado velho. Né? A gente chegava perto do período do vestibular, muitos paravam, muitos abandonavam, não conseguiam continuar. Aqueles que tinham algum recurso iam para o exterior, ou continuavam sendo quase que patrocinados, eu não digo, mas bancados, né, pelos clubes que pagavam um apartamento para eles morarem, davam alimentação, pagavam uma escola, mas longe de ser uma coisa profissional. Então eu acho que a minha carreira de professor começou ali, no clube, vendo os professores trabalharem. Naquela época existiam pouca literatura, não haviam muitos livros de natação, então as pessoas aprendiam vendo os outros trabalharem e ouvindo as histórias dos grandes treinadores, dos grandes professores. Né? E eu, no primeiro ano da faculdade, depois do primeiro ano, as disciplinas de natação começaram no segundo ano. Naquela época o regime não era de crédito, era um regime seriado, e o curso durava 3 anos. Então foi no meu segundo ano, quando eu comecei a ter natação com a grande professora Margarida Tereza Nunes da Cunha Menezes, foi nossa chefe de departamento, era a única professora naquela época no departamento. Eu acabei comprando um livro via correspondência, um livro do Kaussman, tinha acabado de sair, eu comprei o livro em 1970,
Era o livro de Science of Swimming, que foi o primeiro livro que o Councilman publicou. E só foi traduzido e chegou no Brasil em 1980. Né? Como eu já dominava um pouco do inglês, isso facilitou muito. E foi ali que eu comecei a aprender um pouco mais, né? E a conhecer o treinamento. Porque os treinadores no Brasil, enquanto eles não começaram a viajar, eles faziam aquilo que eles aprendiam com alguns que viajavam para os Jogos Olímpicos, Pan-Americanos. Só existiam competições internacionais 2 vezes por ano, ou 1 vez por ano. Era o Sul-Americano, os Jogos Sul-Americanos, Campeonato Sul-Americano, os Jogos Pan-Americanos de 4 em 4 anos e as Olimpíadas. Então não existiam muitos torneios para os nossos treinadores terem um intercâmbio maior. Né? E acho que um dos primeiros treinadores a ter um intercâmbio maior foi o Pavel, meu treinador, que está aqui presente na live. Né? O Pavel, a partir de Jogos Pan-Americanos em 67, um atleta da nossa equipe, o José Silvio Fiolo, foi campeão pan-americano com 2 medalhas de ouro, foi um sucesso e uma surpresa dos americanos, ele ganhou dos recordistas mundiais lá no Canadá. E o Pavel começou a ser convidado para viajar. E logo no ano seguinte, no início de 68, o Fiolo bate o recorde do mundo lá na piscina do Guanabara. E aí o Pavel ficou muito famoso, o Fiolo também. E começaram a viajar. E aí o Pavel começou a trazer novidades. E outros treinadores começaram a viajar. E também as competições internacionais começaram a ocorrer mais. E aí nós começamos a ter um pouco mais de informação. Mas não existia internet. As coisas demoravam para chegar aqui. Eu acho que é um pouco da minha história. Eu estou vendo... Do início da tua história, né? E assim, quando começou a tua história como professora e universitária, a tua vida acadêmica, quando você despertou para entrar nessa área, né? Deixar um pouco... Não deixar, mas que você vislumbrou começar a ser professor universitário, não só o ensino e a parte técnica da natação para atleta, né, para performance, mas sim contribuir na formação de novos profissionais. Quando que isso mais ou menos começou? Logo que você se formou, você foi professor do meu professor, né, o Cabral? Foi. O Cabral, o irmão dele, são gêmeos, o Roberto e o Ricardo, eles eram nadadores do Botafogo. No Botafogo eu comecei com as escolinhas, né, dando aula nas turmas de aprendizagem, e logo depois me deram uma turma de aperfeiçoamento, uma turma de intermediária, e eu também fui técnico da equipe de mirins. E nessa equipe de mirins, vários alunos, né, vários atletas, e depois professores, como o Roberto e o Ricardo, passaram, né, nessa turma de mirins, e depois petizes também. Então, eu não só pratiquei natação, mas eu também fui jogador de polo aquático. Eu joguei também polo aquático pelo Botafogo. Eu participava dos 2 calendários, natação e polo. Na época o Pavel não gostava muito não, quando eu comecei a jogar, ele achava que ia me atrapalhar, mas eu acho, analisando depois, eu percebo que o polo aquático foi um diferencial para mim, porque naquela época a gente só treinava 1 vez por dia durante o ano. E a gente só passava a treinar 2 vezes por dia nas férias. E com o polo aquático, eu acabava o treino com o Pavel às 7 horas da noite, começava o treino de polo e ia até às 9. Então eu ficava dentro d'água mais ou menos 4 a 5 horas. Isso foi um grande diferencial na minha preparação. Né? Então a questão de trabalhar como professor, na formação de professores na universidade, isso ocorreu bem depois da minha formatura. Eu me formei em 1972 e eu já era treinador, já era técnico em clubes, né? E em 74 eu fui para a seleção brasileira de polo aquático como preparador físico. Em 76 eu assumi a seleção brasileira como treinador principal, a seleção brasileira de adulto de polo aquático, e continuei também como técnico de natação, né, pelos clubes do Rio. Eu passei pelo Botafogo, pelo Bandeirantes, eu estou vendo a Dalila aí, foi minha atleta no Bandeirantes, depois foi minha aluna na UFRJ, né? Tem vários alunos Bandeirantes, aí já. Tem muita gente do Bandeirantes, do Bandeirantes eu fui para o Tijuca com a natação,
e fui para o Flamengo com polo aquático. Depois do Flamengo fui para o Tijuca. E fui professor da rede estadual, fiz concurso para a rede estadual, fui professor do Estado, né, de Educação Física, e só em 1977 é que eu entrei como professor. Uma história interessante, porque eu recebi o convite para ser professor, o convite foi feito pela professora Margarida, e é uma coisa que pouca gente vai acreditar, você que é professora e doida para entrar para a universidade, né? Na época que eu entrei para a universidade, eu fui convidado em 1974, Margarida me convidou, não existia concurso, porque o regime militar tinha acabado com os concursos, estava na retração danada, e o salário das universidades era muito ruim. E por que eu fui convidado? Porque os professores do departamento estavam saindo para dar aula na rede estadual. Era mais vantajoso para os professores, do ponto de vista salarial e de carreira, ser professor na rede estadual do que ser professor universitário. Foi justamente nesse período que eu entrei. Foi num período de... Pois é, você vê só, olha só. E naquele período, nos cursos de educação física, os professores que eram convidados, que davam aula, eram professores provenientes do esporte. Então, não existia curso de pós-graduação, não existia mestrado, doutorado, a estrito senso, não existia no Brasil na nossa área. Eu estou falando dos anos da década de 70. Tanto é que eu fui convidado para o UFRJ, entrei em 77. Antes disso, o Pavel foi para Gama Filho, levou o Rafael Costa Marques, que foi nadador dele também, e amigão meu, foi nadador comigo no Botafogo. Né? O Roberto Cabral foi para o UERJ, aliás, o Ricardo Cabral foi para o UERJ, né? Ricardo foi para o UERJ, também como professor de natação, trabalhar junto com um outro grande técnico de natação e polo aquático, o Júlio Baltazar, que foi professor da UERJ também, que foi atleta também. Então, a tradição, as universidades convidavam ex-atletas, geralmente ex-atletas que tivessem passado por suas carteiras, né? Eu fui monitor. Quando eu entrei como aluno, comecei minhas aulas de natação, as aulas eram na Praia Vermelha, no campus da Praia Vermelha, uma piscina de 25 metros, a turma tinha 50 alunos. Então eram 50 pessoas nadando em 5 raias. Quando eu vi aquela loucura nadando, eu ainda estava treinando natação naquele período, e polo aquático, falei, o que eu vou fazer ali dentro daquela piscina, ficar nadando para lá e para cá, dando cabeçada naquele povo todo, e muita gente não sabia nadar direito, né? E a professora, coitada, desesperada, sozinha, dando aula, para aquele monte de gente, a professora Margarida. E aí eu saí da água, fui a ela, eu não a conhecia. Professora, será que eu poderia ajudar a senhora nessas aulas? Estou vendo que a senhora está sozinha aí, eu sou nadador do Botafogo, já dou aula lá, tem uma equipe, trabalho com a equipe de mirins, eu nem sabia que ela era uma grande incentivadora do esporte no Botafogo, ela era diretora do voleibol no Botafogo, ela hoje está com 94 anos, eu a visito mensalmente, ela é uma grande benemérita do Botafogo, né? Foi atleta de vários esportes, né? Então eu comecei ajudando a Margarida, eu fiquei o ano todinho ajudando a ela na disciplina, a disciplina era anual, na natação 1, depois na natação 2 eu continuei ajudando, e aí a universidade criou o programa de bolsas de monitoria, e a primeira bolsa que a Escola de Educação Física recebeu, ela deu para mim, ela conseguiu que eu recebesse, porque eu já fazia esse trabalho com ela, eu tinha sido o primeiro aluno talvez a fazer esse tipo de trabalho. E daí para eu ser convidado para ser professor foi um pulo em função de não haver professor. Antes de mim, como professor, entrou a professora Eliette Souza Guiar Mota Cardoso, que já está aposentada, foi uma grande nadadora também, foi nadadora do Vasco, do Fluminense, da seleção brasileira, recordista sul-americana, treinou com o Pavel também, a Eliette já está aposentada, ela entrou antes de mim um pouquinho. Então foi aí que começou a minha carreira universitária, em 1977, e eu comecei ajudando a professora Margarida nas aulas de natação e implementei também as aulas de polo aquático. E aí tem uma história interessante para contar sobre o polo aquático, né? Eu só tinha, naquela época, as turmas na educação física eram separadas em turma masculina e feminina. Então existiam disciplinas femininas e disciplinas masculinas. No vestibular, eram oferecidas 100 vagas
50 vagas masculinas e 50 femininas. Olha que interessante. Pouca gente conhece essa história. Por isso que eu achei legal contar. Ainda tinha habilidade específica, não tinha? Tinha o teste de habilidade específica também, era feito lá no fundão, na pista de atletismo, lá na sede campestre, né? Mas o interessante, quando eu comecei a oferecer o polo aquático, eu só oferecia para os homens, que as mulheres não podiam participar, assim como elas não podiam participar das aulas de futebol, nem de boxe, nem das lutas, né? E assim como nós também não participávamos das aulas femininas, ginástica rítmica, naquela época, rítmica desportiva, né? E eu comecei a pressionar o departamento, a pedido das estudantes, um grupo de estudantes olhava as aulas, ficava querendo entrar nas aulas lá, eu falava, gente, vocês não podem entrar porque eu não tenho como permitir, eu não mando nesse negócio aqui. Mas aí nós fizemos um movimento, eu fiz um movimento e abrimos a possibilidade de ter turma mista. Então foi a primeira disciplina num esporte que era exclusivamente masculino a ter mulheres. Foi a disciplina polo aquático. Isso gerou uma revolução dentro da Escola de Educação Física. Daí logo depois o Armando me acompanhou, oferecendo turma mista no handball, ele também era favorável a isso, né? E interessante que essa turma de polo aquático feminina, que nós repetimos nos semestres seguintes, né? Acabamos organizando torneios internos, nos torneios interperíodos. Teve um interperíodo que nós tivemos 8 equipes femininas de polo aquático. Dessas equipes femininas, nós montamos um grupo de treinamento no horário do almoço. E nós já tínhamos um grupo de treinamento masculino e montamos um grupo feminino também, com os monitores Antônio, 2 Antônios. Um Antônio num semestre, um outro Antônio num outro ano. A Teca está aí assistindo a nossa monitora aí. Ah, é? É. Que bom, Teca. É isso aí, estou conhecendo a história. É. E o interessante disso é que a confederação, na época, soube dessa iniciativa nossa e convidou as nossas equipes, né? Nós tínhamos 2 times, um A e um B, convidou para que nós fizéssemos um jogo de exibição num campeonato brasileiro de polo aquático, que chamava-se Copa Sears. E aí as meninas fizeram um jogo lá no Fluminense, e no dia seguinte a imprensa estampou um retrato dela jogando, né? E não falava quase do masculino e só falou do feminino. E no ano seguinte, por conta desse trabalho, a Confederação Brasileira organizou o primeiro campeonato brasileiro de polo aquático feminino. Quer dizer, foi ali na UFRJ que a gente começou o primeiro núcleo de polo aquático feminino, talvez, né, o primeiro núcleo oficial de polo aquático feminino e que acabou gerando as competições de polo aquático. E esse trabalho com polo aquático, ele também acabou gerando um outro subproduto, que foi acabar com essa diferenciação, com o impedimento das mulheres participarem dos esportes masculinos, né, que eram considerados masculinos. Né. Anos um pouquinho mais tarde, em 1986, eu entrei foi o primeiro mandato meu como diretor da Escola de Educação Física. E em 1987, eu propus acabar com os testes de habilidade específica. Muita gente criticou, ainda critica até hoje. E foi uma coisa muito interessante. Por que nós acabamos com o teste? Foi duro acabar com o teste, porque era uma tradição da nossa escola e que no Brasil inteiro eles eram feitos, né? A nossa escola, né? A nossa escola, ela repercutia, todas as suas ações repercutiam nas demais universidades. Essa questão de esporte só para homem e mulher, turmas separadas, eram assim também nas outras universidades. Então nós acabamos com o teste de habilidade específica e também acabamos com o vestibular separado, assim, com vagas separadas, homens e mulheres. Então nós passamos a oferecer 100 vagas e entravam os 100 melhores, e não vagas separadas para homens e mulheres, né? Foram 2 coisas que aconteceram no plano da minha história, né, em que eu tive presente, e que foram muito interessantes e importantes dentro da área de educação física. Foram marcos, né? Foram marcos dentro da área de educação física, interessantes, né? Boa essa história eu não conhecia, ó. E acho Tem que muita história é extremamente importante todo mundo conhecer, né? Eu acho que isso não está escrito. Isso tem que ser escrito, eu acho que isso não está escrito.
Pois é, isso aí é um legado, né? Isso daí é É, extremamente importante, que é um marco que foi muito significativo no divisor de águas, né, da formação profissional. E que exatamente, é. é importante agregar esse valor também a quem está chegando agora, de como é a história, né, da educação física, como foi a evolução da formação, né, do profissional hoje. Acho que isso daí brilhante, É, nem não sabia exatamente. disso. Gostei É, muito. só para você ter uma ideia, a minha turma foi a primeira turma a ter aula de dança na Escola de Educação Física. Olha, era uma confusão, porque parava a escola inteira, porque foi a primeira turma masculina a ter aula de dança. As aulas eram lá na Praia Vermelha, no ginásio de dança. Uma grande professora, Elenita Saer, e a grande professora Glória Futuro foram grandes professoras de dança. A Helenita praticamente criou um método de dança, né, com base nas experiências dela. Pois bem, a, a escola parava para ver nossas aulas, mas a nossa aula de dança era separada das aulas das mulheres. Então era uma aula só masculina de dança. Foi uma guerra. A Irina quis nos obrigar a usar aquelas malhas apertadinhas, que ela chamava de leotard. Tinha Olha, mostras de dança já, né? não, ainda não. Na nossa Ainda não. turma, não. Nós nos reunimos na primeira semana, depois da primeira aula, e falamos: olha, nós não vamos botar essa malha. Nós não vamos usar a tal da malha. Ó, o E Fabrício tá aí a rindo aí, professora, tá se acabando e de aí a rir. professora, e a professora disse que nós não íamos poder entrar na aula sem a malha. Mas ela acabou cedendo, porque nós não pusemos malha de coisa nenhuma. E ela era muito boa, gente. Ela era uma pessoa muito boa e muito compreensiva. Aí ela permitia que cada um fizesse a aula com a roupa que quisesse, né? Então era uma bagunça no termo do uniforme, né? Eu me lembro que eu ia para a aula que a gente queria também chocar a professora, né? Já que ela obrigou a gente a usar a malha, né? E nós não usamos. Então cada um ia vestido com uma roupa mais esquisita que tivesse, né? Eu tinha naquela época, essa é uma história engraçada também, porque não existiam calças de jeans no Brasil. Olha só, hein? O Brasil não fabricava calças de jeans. Então, ou a gente importava, comprava a calça ali, ou a Levi's, né? É. Então, quem tinha uma calça ali era uma relíquia. E eu, como era pobre, duro, a minha calça ali era uma velha esfarrapada, que eu acho que está na moda hoje, porque ela era toda rasgada, tinha uns rasgos, assim, uns buracos, né? Hoje é Hoje ela está na caríssimo moda, uma né? calça assim, hoje Hoje é é... muito caro uma Pois calça é, a minha rasgada. era assim. E aí eu ia para aula de dança com essa calça ali toda rasgada. Mas a professora Renita, ela um dia, eu estava sentado no intervalo da aula, ela passou a mão na minha cabeça e falou: Valdir, não adianta você reclamar, porque você leva muito jeito para dança. Ó, Um elogio danado que ela fez para mim. A turma caiu no meu pé. viu? Então assim, e aí já se vão quantos anos lá dentro da universidade? Como professor, como Eu completei diretor? agora em abril, eu completei 43 anos como docente, né, dentro da UFRJ. E estou completando também 51 anos de trabalho oficial, né, desde a primeira vez que assinaram a minha carteira. E eu fui diretor da escola 4 vezes, foram 4 mandatos diferentes, né, por eleição, não foram mandatos seguidos, né? Houve mandatos separados. Tendo a universidade, eu sou chefe de departamento atualmente, como você falou, mas eu também fui superintendente geral de ensino, fui coordenador geral do vestibular da UFRJ nos anos 90. Né? Então eu desempenhei outras funções que não eram relacionadas com a educação física, né? Voos diferentes. Como diz a minha filha, está na moda essa palavra, ela diz que eu sou muito aleatório. Eu fiz coisas muito diferentes. É estatisticamente aleatório. Exatamente. Aí de Boa vez em quando eu essa. conto, mas pai, conta uma aleatória sua aí. Aí eu tento tirar do baú alguma história. Então, já que a gente tá falando de história, eu acho que o pessoal aí, muita gente já deve ter escutado, mas muitos não escutaram. Assim como eu escutei já algumas lá no departamento, eu acho que é legal contar algumas para as pessoas aí da convivência aí com a Maria Lenk, né? Como foi. A Maria Lenk, olha, eu
adoro a Maria Boas Lenk. histórias. Ela foi uma pessoa muito importante Quem na foi minha ela lá carreira. dentro da universidade, né? Muita gente não sabe que ela trabalhou lá, como foi. A Maria Lenk, muita gente, todo mundo sabe que ela foi uma grande nadadora, né? Ela foi treinada pelo pai dela lá no Rio Tietê, tem fotos e tudo, né? E ela foi professora praticamente da primeira turma de formação da nossa escola. A primeira turma da nossa escola, a turma de 1939, os professores foram formados pela escola, por professores da Escola de Educação Física do Exército. A escola foi fundada em 1939 por Getúlio Vargas. Getúlio, ele queria melhorar a aptidão física da população brasileira, porque ele dizia que os soldados eram muito fraquinhos, e ele queria melhorar a aptidão física da população brasileira, e a forma que ele encontrou foi disseminar a educação física no país. E para disseminar a educação física no país, ele criou a primeira escola universitária no país, que foi a Escola de Educação Física da Universidade Federal. Na verdade, ela chamava-se Escola Nacional de Educação Física, da Universidade do Brasil. Existiam outras escolas de educação física no país, que começaram antes, no Espírito Santo, em São Paulo, em Minas, mas eram ligadas à força pública. Não eram universitárias também, a nossa foi a primeira universitária. E a nossa escola, Getúlio implantou um sistema de bolsas, em que foram oferecidas bolsas para todo o país. Então, todos os governadores indicavam pessoas, professores da rede estadual, que atuavam na área de educação física, não eram formados, e que vinham trabalhar, vinham fazer o curso de educação física no Rio de Janeiro. Mas isso é outra história. Vamos falar da Maria Lenk primeiro. A Maria Lenk, ela... E se despediu, deixou um abraço para você. Beijo, Juliana, um beijo. A Maria Lenk, ela foi professora nessa primeira turma, ela foi professora de natação, catedrática de natação, ela foi professora titular da nossa escola, e ela foi diretora, foi a primeira mulher a ter assento na congregação da nossa escola. A nossa escola foi inicialmente, no período inicial, ela foi dirigida por militares. O primeiro diretor da nossa escola era um major. E depois foi um período em que ela foi dirigida por médicos. Então, os professores de educação física ou da área do esporte não sentavam, não tinham assento na congregação da escola, que é o órgão deliberativo máximo. Só os médicos. Olha que coisa engraçada. Isso que e a Maria Lenk foi a... saber como é que foi paramédico na direção. Assim. Não, como é que foi? Porque a Escola de Educação Física ela foi criada primeiro pelos militares, e eles começaram a trazer médicos para serem professores nas áreas que eram relacionadas com as ciências da saúde. E eles começaram, como eles eram muito fortes, a medicina era muito forte dentro da universidade, eles começaram a monopolizar a escola e dominaram os colegiados, né? Então, eles passaram a ter o domínio. E, naquele período, os médicos dominavam a congregação da escola e não havia professor de educação física na congregação. A Maria Lenk conseguiu furar esse bloqueio. Foi a primeira a entrar nesse bloqueio. E ela foi a primeira mulher também a ser diretora da Escola de Educação Física. E ela fez um grande trabalho, porque a nossa escola, a universidade, ela foi criada, né? Ela foi criada a partir da união de várias unidades separadas, de vários cursos. A escola de engenharia, a filosofia, né? A letras e a música, e esses cursos se juntaram para formar a universidade. A Belas Artes, né? A engenharia, e tudo funcionava. Alguns cursos funcionavam na Praia Vermelha, no campus da Praia Vermelha, outros separados, como a Faculdade de Direito no centro, né? Mas a universidade começou a criar o seu campus durante o regime militar, começou a criar o seu campus na cidade universitária, na Ilha do Fundão, que era um conjunto de várias ilhas que foram aterradas para juntar e criar a Ilha do Fundão. A Maria Lenk conseguiu recursos, ela tinha um prestígio muito grande por ter sido atleta de alto nível, ela era ligada aos órgãos esportivos do Brasil, que naquela época era a Confederação Brasileira de Esportes, que dirigiam todos os esportes no Brasil, e o Conselho Nacional de Esportes, que eram dirigidos por militares, né?
e a Maria Lenk tinha uma ligação muito forte com os militares, não que ela fosse uma pessoa ligada à política, ela não tinha ligação partidária nenhuma. O pessoal, alguns livros, colocando muitas críticas a ela, que ela perseguia comunistas e tudo, ela era um pouco alienada nesse sentido, eu percebo, né, na questão política, e muito ligada ao regime militar. Na verdade, o esporte era muito ligado aos militares, porque os militares eram quem dirigiam o esporte no Brasil. Então, a Maria Lenk conseguiu recursos para construir a Escola de Educação Física no Fundão, na cidade universitária, e construiu aquelas instalações que, na época, em 1970, 72, quando foram inauguradas, era um marco, porque não existe, eu acho que não existe na América do Sul, na América Latina, instalações tão grandes, tão grandiosas. Mas elas foram construídas numa perspectiva de uma educação física diferente daquela época, né, que era diferente, era uma educação física mais voltada para a prática, né? E naquela época ela implantou um programa de educação física obrigatória, ajudou a implantar no país inteiro. A educação física era obrigatória para todos os alunos que entravam na universidade. Eles eram obrigados a cursar 2 semestres de educação física, em todo o país. Isso foi um marco interessante, né? Que gerou muitos empregos e gerou também atividade para os alunos, né? Em todos os campos, né? E a Maria Lenk, mas ela era uma pessoa que ela era muito rígida, né, na disciplina e tudo, então isso o pessoal confundia um pouco. Eu nunca tive problema com ela. Eu tive um problema com a Maria Lenk que foi muito engraçado, é uma história interessante, porque eu era monitor. Ela, depois que foi diretora, ela foi coordenadora de esportes da UFRJ, que naquela época o esporte universitário era muito forte, muito intenso, né? Tinha muitas competições, era muito, o calendário era imenso, a gente tinha aqueles campeonatos brasileiros, onde nós íamos em seleções por estados, né? Então, eu era monitor de polo aquático, monitor de natação e polo aquático. Então, o que eu fazia? Eu reunia os jogadores da universidade, todo o pessoal que jogava em clube, né? A gente treinava lá na universidade mesmo e íamos para os campeonatos, né, da universidade. E uma vez a Federação Universitária marcou um jogo que era coincidente com um dia de jogo da Federação do Rio. E eu avisei para ela, professora, nossa equipe não vai poder jogar não, todos jogam em clubes. Então, eu quero avisar a senhora porque nós vamos levar o WO, né? WO chama-se walkover. E aquilo tinha uma multa irrisória, mas era uma multa, aquilo é uma ofensa para ela. Sim, claro. Mas eu avisei para ela, olha, nossa equipe não vai poder jogar. Aí ela falou, mas você vai estar lá, né? Eu falei, não, claro. Eu vou estar presente, professora. Pode estar certa disso. Eu ia faltar o jogo do meu time, mas eu ia estar presente lá. E aí eu fui para o Guanabara, na hora do jogo. O jogo era na piscina do Guanabara, não tinha ninguém. Nós levamos o WO. No dia seguinte eu apareci lá no fundão, com aquela cara lavada. Ela me deu uma bronca, né? Eu falei, professor, eu avisei, não tinha jogador para ir. Porque, por exemplo, a PUC tinha um time, os jogadores tinham bolsa de estudos. A Gama Filho tinha um timaço, era sempre campeã e a gente sempre era vice. Era um time que todos eram alunos da Gama Filho, tinha bolsa de estudos, não, os cursos eram caros. Mas os nossos alunos não tinham bolsa nenhuma, não tinham nada. Eles iam pelo prazer de jogar, pela alegria, pela amizade, né? Pelo prazer de representar o UFRJ. Mas os clubes eram mais importantes, né, naquela época, né? Onde eles treinavam, onde eles se formaram, né? Bom, o que aconteceu? Ela tirou minha bolsa. Ela me demitiu. Olha, mas fez uma falta aquela bolsa naquela época. Eu ainda era aluno, nossa, fez falta. Caramba. E ela chegou a trabalhar também lá no departamento, né? Ela ministrou. Ela foi professora do nosso departamento. Inclusive, ela me deixou um legado muito interessante, que é outra história engraçada da minha vida, aleatória, como diz a minha filha, porque ela dava aula de estudo de problemas brasileiros, que era uma disciplina obrigatória criada naquele período do regime militar. Tinha EPB1 e EPB2, Estudos de Problemas Brasileiros 1 e 2. E aí, quando ela se aposentou, quem ia dar aula de estudos de problemas brasileiros? Olha, aí a professora Margarida, que era chefe de departamento, reuniu os professores
e democraticamente ela perguntou quem aceitaria pegar a turma de estudos brasileiros. Ninguém levantou o dedo, né? Ninguém. Bom, ela fez um sorteio, né? Adivinha quem foi sorteado? Fui eu, né? Você. E aí fiquei anos dando aula de estudos brasileiros e foi um período muito rico. Eu aprendi eu aprendi muito com o estudo brasileiro. E aí a professora Margarida acabou a Dalila está colocando aí que a Maria Helene também dava aula de informação gínica esportiva. Foi uma disciplina que ela criou. Essa disciplina, ela dava aula sobre esportes não olímpicos. Era uma disciplina que ela dava aulas teóricas, né, palestras, e ela levava geralmente atletas ou técnicos de esportes que não eram olímpicos. Era interessante. Olha, a Dalila está dizendo que foi aluna dela nessa turma. Mas então, como eu estava falando, os estudos brasileiros... Diego está atrasado. A Eliette exatamente, Diego. Não, a Eliette já estava. Não, a Eliette era anterior a mim. Então, eu dei aula há muitos anos. Eu dei aula há muitos anos de estudos brasileiros, acabei tendo que estudar muito. O que eu fiz para aprender estudos brasileiros? Eu assinava 2 jornais, assinava revista, a Veja, a Isto É, e eu estudava as grandes reportagens eu ia catalogando. E aí eu criei um arquivo imenso de reportagens separadas por assunto. Educação, saúde, economia, reforma agrária. E aí aquele catálogo eu deixava à disposição dos alunos, porque eu organizava uma parte. Eu acabei sendo convidado para dar aula de EPB1 e EPB2. Os alunos pediram para eu dar aula de EPB1 também, porque eles gostavam das minhas aulas, né? E a EPB1 era dada no Centro de Ciências da Saúde, em grandes palestras. Então, os alunos, eu fazia, no EPB2, a gente fazia uns seminários, e os alunos usavam muito esse material de EPB2. Eu fui reencontrar a Maria Lenk, né? Foi na natação master, né? Que é um outro ponto aleatório da minha vida. Um amigo teu aí já colocou, o Túlio, que ele quer saber das histórias da natação master. Que você não pode ter a natação live sem contar isso. Pois é. A natação master, o que acontece? Em 1974, eu era preparador físico da seleção brasileira. E nós fomos fazer um estágio técnico com a equipe na Califórnia, tanto sul quanto norte da Califórnia. Ficamos 15 dias na área de São Francisco e depois mais 15 dias na área de Los Angeles. E a gente, Rosane Carneiro, você aí, que prazer te ver. Nossa, Rosane, botafoguense, o pai dela foi meu querido diretor, Rogério Carneiro, uma das pessoas mais importantes para a natação brasileira, um grande carinho ao Rogério, Dona Norma, mando um beijo para a família, e vi Rosane crescer no Botafogo. Mas então, Rosane e a Renatinha Carneiro também. Então, eu estava falando da natação master, e quando nós rodávamos as universidades, treinando com equipes universitárias e com a equipe americana. Então, um dia, treinando numa das piscinas, eu vi um monte de velhinhos chegando com prancha, pé de pato, óculos. No Brasil, naquela época, Renata e colegas, não se via velho na piscina. Não se via nem nas aulas de natação, nem nas academias. Velho era cadeira de balanço jogando na praça. Ele não praticava esporte. Então, não chora não, Rosane. Então, eu vi aqueles velhinhos chegando, e aí fui assistir, eles estavam fazendo um treino de natação como grandes atletas. Eu fui conversar com a treinadora, né? Falei, vem cá, o que é isso aí? Os velhinhos nadando, treinando, eles competem? Aí ela me explicou, os Estados Unidos, em 1970, criaram a natação master lá. Para mim, uma das organizações melhores do mundo é a USMS, United States Master Swimming, foi criada em 70 ou 71, uma história linda, e eles têm uma organização maravilhosa. Então, eles criaram com o objetivo de melhorar a saúde do povo, né, americano.
Então ela me explicou como é que funcionava e tudo. Eu cheguei no Brasil empolgado com aquilo, né? Caramba! Aí procurei o Rogério, pai da Rosânia. Rogério, poxa, estive nos Estados Unidos, vi assim, e o Rogério era muito empolgado com tudo, né? Pô, estive nos Estados Unidos, vi o pessoal, os velhinhos treinando, não sei o quê. Vamos organizar uma competição para veteranos. Competição de natação. O Rogério olhou, achou uma ideia ótima. Mas ele demorou um pouquinho para fazer, porque o Rogério se metia em 1000 projetos, né? E aí, em 1980, nós organizamos a primeira competição. Na verdade, foi ele que organizou. Eu fui participar, lá no Flamengo, e ele espalhou aquilo, convidou gente do Brasil inteiro. A Maria Lenk nadou, o José Fiolo nadou, recordista mundial. O Manuel dos Santos, que foi recordista mundial dos 100 metros nado livre, participou também. Então foi uma competição que reuniu diversos ex-nadadores, a imprensa cobriu, e a partir dali a Federação do Rio, com o Rogério, começou a organizar as competições de natação Master, né? Em 1980, a partir de 1980. Só que, com o tempo, com a saída do Rogério da Federação, ele com as tarefas ocupadas, a Federação começou a cair no desagrado, a não cumprir o calendário da forma como os masters queriam, e nós começamos a crescer muito, porque só o Rio de Janeiro organizava, ficou uma coisa só em cima do Rio de Janeiro. E então, um grupo de nadadores que participaram das competições, liderados pela Maria Lenk e pelo Silvio Kelly dos Santos. Silvio Kelly foi presidente do Fluminense e foi um grande nadador fundista e foi um grande jogador de polo aquático também, ele com o irmão dele, chamado Marvin Kelly. E aí fundamos, com mais um grupo de nadadores, resolvemos fundar a Associação Brasileira de Masters de Natação, que é uma associação que passou a organizar os campeonatos nacionais de Master, né? Isso em 1984. E o primeiro presidente foi o Silvio, e eu era o diretor técnico. Então, nós organizávamos as competições. Olha, Renata e pessoal, era uma África organizar a competição de natação. Porque não tinha computador, não tinha nada. E a gente fazia o balizamento à mão. Então, a gente se reunia nas vésperas, uma semana antes. O nosso diretor financeiro chamava-se Leandro. É um sócio do Yacht Clube do Rio de Janeiro, uma grande figura. E eram muitos participantes, né? Eram bastante participantes. Era bastante. Naquele início eram bastante participantes. Mas a coisa cresceu muito depois. Então nós fazíamos balizamento à mão lá na Urca. Mas depois o Silvio, que era um visionário, organizou o primeiro campeonato mundial aqui no Rio. Um campeonato mundial de natação, foi na piscina do Júlio Delamare, né? E aí nós passamos a organizar os campeonatos, com a saída do Silvio, entrando outros presidentes. Eu me afastei um pouco, durante um período voltei à associação como diretor técnico de novo, e depois fui a presidente. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Master por 6 anos, 2 mandatos consecutivos. E nós aí passamos a organizar, né, 4 competições por ano, 2 campeonatos brasileiros e 2 Copas. E organizamos vários campeonatos sul-americanos. Quer dizer, a associação cresceu muito, né? Hoje eu acredito que a natação Master, ela esteja numa fase mais difícil, eu diria, pelo menos no Rio de Janeiro, né? E ela compete um pouco. Hoje tudo no Rio de Janeiro está mais difícil, né? Não só. Pois é, exatamente. Você falou bem. Tudo. Já há algum tempo no Rio de Janeiro está tudo mais difícil. Mas nós organizamos, por exemplo, campeonatos nacionais com 1000 pessoas, campeonato sul-americano com 1.200 nadadores. Olha, era uma coisa complicada de fazer, Renata. Mas a BMN, nós equipamos a BMN, ela tem sede própria, nós compramos a sede da BMN, é um conjunto de salas no centro da cidade. Nós temos o equipamento eletrônico completo, temos
um programa próprio de organização de competições, né? Então, a associação cresceu muito e hoje em dia ela assessora as competições de Master, das associações estaduais. Né? Alguém ali me perguntou se eu nadei, se eu participei. Fala, Fabrício. Até o Fabrício está na. Fabrício nada, é um grande nadador. Então, ele está falando que ele vence porque não tem competidores. Não, realmente é uma tristeza. Eu parei de ir às competições de Master, não porque eu não goste. Em 2007, eu estava me preparando para uma competição e aí no fundão estava treinando forte. Eu não treinava muito, nunca treinei muito. Eu treinava forte. E eu senti uma ardência, uma queimação no estômago. O Fredinho, grande amigo meu, que eu não sei se ele está aí, foi meu monitor, técnico de polo aquático, dá aula lá no fundão também, tem um projeto de natação. O Fredinho, ele... Não é ele não. O Fredinho estava do meu lado, treinando comigo, e ele é muito engraçado. Eu estava com aquela dor no estômago, danado, no meio de uma série fortíssima. Eu falei, pô, Fred, tô com uma queimação no estômago, acho que eu vou parar. Ele, para nada, mestre, são gases, para com isso. O Fred era muito engraçado. Eu falei, pô, Fred, tu não vale nada, eu vou parar porque eu tô com dor. Aí parei, a dor parou. Fui no vestiário, eu estava me preparando para um campeonato no Maranhão. E aí eu fui nadar no Maranhão, lá o campeonato. Né? Eu não senti mais aquela dor, aquela queimação. Fui lá. Eu tinha feito todos os exames no início do ano, eu estava super bem, super treinado, não tinha problema nenhum, eu não tenho colesterol alto, eu não sou hipertenso, não estou diabético, nem nada. Fui para o Maranhão. Primeira prova, 50 metros. Ele aí sim, é o Fred aí, só que ele está num outro perfil. Ah, sim, então eu não tinha visto. Então, a primeira prova que eu nadei era a prova de 50 borboleta. Renato, eu nunca saio muito forte, eu não sou velocista, então eu saio mais a meia bomba e voltava mais forte. Nos 25 metros, quando eu virei que comecei a acelerar, apareceu a dorzinha de novo, uma queimação. Aí eu, caramba, isso é uma isquemia, não é outra coisa. Isso não são gases, como falou o Fredinho. Aí eu cheguei na borda, a dor sumiu de novo. Aí eu olhei assim, à frente do bloco de partida, um pouco, aliás, atrás do bloco de partida, tinha uma equipe de médicos, né? Uma UTI móvel. Aí eu falei, vou lá ou não vou? Falei, não vou não. Eu fiquei com medo. Por que eu fiquei com medo? Na véspera eu tinha jantado com um casal de amigos que moram no Maranhão. E naquela época, eles comentando comigo, contando as histórias lá das confusões, eles disseram, olha, Valdir, o único problema aqui é o seguinte, é que plano de saúde aqui no Maranhão se chama Gol ou TAM. Quem tem doença tem que se mandar pegar um voo logo correndo. Aí eu falei, quando eu me lembrei daquilo, na hora que eu cheguei na borda, eu lembrei daquela queimação e o plano de saúde da TAM e da Gol, que eu tinha que pegar um avião. Falei, não, eu não vou pegar essa ambulância, eles vão me levar para um hospital qualquer, vão fazer sei lá o que comigo. Então eu não falei nada para ninguém, mas eu aí parei, dei outras provas devagarzinho, mas o que aconteceu? Eu cheguei no Rio, fui fazer o exame lá no HU, com meus amigos lá da cardiologia. Foi até engraçado que eu cheguei na cardiologia e eles disseram que eu estava com uma unha encravada, que não era possível ter alguma coisa no coração. E um atleta como eu não podia ter nada. Mas aí me botaram na esteira, eu caminhando na esteira senti a queimação, quer dizer, era sinal que a artéria estava fechando, né? Então, em uma semana, um perigo, eu podia ter morrido. Eu só não morri porque eu estava treinado pra caramba, tinha circulação colateral, né? Mas eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz. Aliás, nas minhas palestras, que o Fabrício me convida para dar sobre natação master, sempre eu mostro o CD do meu cateterismo e da minha angioplastia, e mostro para os alunos. Depois é que eu conto que era eu, aquele coração é meu, entendeu? E eu... Não, tem que falar. Ó, o Instagram já está avisando aqui que a gente tem 1 minuto para terminar. Então, assim, a gente vai fazer o seguinte, não vai dar tempo da gente terminar, assim, não vou terminar correndo às pressas. Ele vai terminar, a gente entra de novo para poder encerrar, porque não vou fazer esse fechamento com você logo
contando as Legal. histórias Tá bacanas bom. em 10 segundos. Blá, acabou, tá? Então a gente Tá eu bom. vou encerrar, vou deixar gravado esse primeiro bloco e a gente entra novamente para poder conversar mais um pouquinho. Pode ser? Combinado? Claro, Então vamos lá. combinado. Vou encerrar aqui, deixo gravado Tá e bom. abro novamente. Vamos lá. Então, vamos lá. Mais um pouquinho. Vou enviar aqui para o Valdir, para ele poder entrar e a gente continuar mais um pouco. Vamos lá, Valdir. Deixa eu te achar aqui. Foi. Acho que foi. Show. Ô, Renato, aprendi qual é o botão. Isso. Essa tecnologia ela é ótima, mas ela tem esse tempo limitado, né? 1 hora. Então, acabou 1 hora, ele corta a pessoa no meio da fala. Elaine Aristóteles. Tudo bem, Elaine? Olha, tem tanta gente legal aí passando. Nossa. A Simone aí. Suzane. A Suzane Bloom. Tem bastante gente aí. O pessoal já está falando aí que você tem que escrever um livro, né? Sobre... Depois do doutorado, eu tô nessa. Vou escrever mesmo. Agora o objetivo tem que escrever, na verdade, vários livros, porque são histórias aleatórias. Não, a escola não tem nenhum livro, não? Com a história da escola? Tem teses, né? Tem dissertações de mestrado. Mas que não viraram Teses livro. eu não sei, mas tem... Não viraram um livro, eu creio, mas tem dissertações. São dissertações com enfoques diferentes, né? Alguns, um mais na questão de legislação. Um foi o José Luiz Pintor, que é do nosso departamento, que a dissertação dele que foi sobre a história da escola. E um outro foi o Vitor Mello, que foi professor na nossa escola, é professor da UFRJ, mas está na Faculdade de Educação. Um grande professor na área de história, um pesquisador de mão cheia nessa área. Vitor Mello também tem esse trabalho. O pessoal está perguntando aí se a gente vai deixar a live gravada no YouTube. E aí o professor Guilherme se disponibilizou, ele está gravando, então a gente vai deixar ela gravada aí para todo mundo. Obrigado, Guilherme. Vai ser um documento para a história. Isso aí. Mais do que justo. Então, assim, a gente falou um pouco da natação master, falou um pouco das histórias da Maria Lenk, né? Falou um pouco de todo o teu início, quando você começou nessa carreira acadêmica. E aí eu vou te perguntar agora, quando é que entrou o surf aí na tua vida? Surf nasceu comigo. Olha, eu esqueci de comentar, quando eu falei do polo aquático, natação, mas eu também coloco o surf como um dos elementos que me ajudaram no desenvolvimento. Porque a minha melhora na natação foi muito repentina, entende? Foi assim, de um ano para outro, foi uma coisa de doido. É claro que a puberdade ajudou muito, né? Mas foi uma coisa de doido. E o surf, na verdade, o meu pai sempre levou a gente para a praia desde pequenininho, e eu já tinha uma intimidade com o mar, né? Quando eu aprendi a nadar, rapidamente eu comecei a frequentar, e comecei a ir por minha conta. Eu tinha uma bicicleta, eu comecei a ir à praia e pegar onda de jacaré. Naquela época a gente pegava jacaré. Tinha umas tabuinhas que vendiam na loja americana, tabuinhas de madeira, chamada tábua de jacaré. Elas eram de um compensado fininho e tinha uma envergadura na frente. E eu fiz uma quilha para mim, uma quilha de metal. Olha só, hein? Então, eu já pegava onda de peito. E aí, quando o meu amigo que nadava com a gente, o Rafael, que foi o primeiro a ganhar dinheiro no nosso grupinho, comprou a primeira prancha, eu e Chiquinho, Francisco Abitbol Neto, irmão do Cláudio Abitbol, que foi o Francisco foi quase meu irmão, também o Francisco também foi professor, aluno na nossa escola. Eu e o Francisco compramos uma prancha em sociedade, de madeira, porque nós começamos a pegar surf, a surfar com pranchas de madeira, eram chamadas madeirite. No arpoador, a garotada só pegava com prancha de madeira.
eram pranchas de 2 metros a 3, mas tudo de madeira. E que existia ali na Francisco Otaviano, onde tem a Galeria River, hoje, que vende material de surf, que você compra coisa lá, eu acho. Você está aprendendo, né? Isso aí é os bastidores. Né? Então, onde está a Galeria River, tinha uma serraria que fazia pranchas de madeira. E também tinha uma outra serraria lá na Ilha do Governador. Foi onde nós compramos a nossa prancha. Entendeu? Então nós começamos, eu tinha uma bicicleta, a gente saía de Botafogo, eu morava no Maitá, o Francisco morava na Álvaro Ramos, ali perto da Rua da Passagem, eu passava na casa dele, pegava a prancha, ele ia na garupa da minha bicicleta comigo, a gente ia carregando a prancha até o Arcoador, ou até Copacabana, dependendo do mar. Né? E aí, isso eu estou falando no verão, né? Férias, e a gente ficava o dia inteiro na praia. Aí a gente ficava revezando, olha, um ficava 1 hora dentro d'água, o outro saía. E na hora do almoço, a gente revezava, porque a gente almoçava em casa. Não tinha dinheiro, a gente ia para a praia sem um tostão, Renata. Passava o dia inteiro na praia sem um tostão, não tinha dinheiro nem para o mate. Não tinha um dinheiro. Então o surf, a partir daí eu comprei a primeira prancha de fibra, era uma prancha uma longboard, naquela época só se pegava onda, prancha com longboard. E aí eu e Chiquinho resolvemos fazer uma prancha. Mas nós não tínhamos dinheiro também. Tínhamos um pouquinho das mesadinhas, dos dinheirinhos que a gente juntava. E aí resolvemos fazer uma prancha e visitamos a fábrica de prancha, a primeira fábrica de prancha do Brasil. Era em São Conrado, lá na Estrada das Canoas, um cara chamado Parreiras. Era um militar, né? Ele fazia prancha, ele tinha permissão para... Ele fazia a espuma, né? Expandia a espuma em formas. Dali ele fazia as pranchas, mas ele não quis vender nenhuma espuma para a gente. Ele só mostrou com a fábrica para a gente, foi super legal, mas não deu. E aí nós descobrimos uma forma de fazer prancha que era com isopor, com blocos de isopor. E aí nós construímos, não vou contar essa história porque é um pouco longa, mas o surf começou aí. Eu era um doido por onda, então tinha onda no mar. Naquela época não existia informes, né? A gente procurava, a gente sabia do mar. Tinha que ir, mas a gente sabia mais ou menos pelos ventos, né, e pelas entradas de frente fria. Entrou frente fria, entra onda. O vento sudoeste vai dar onda melhor. Qual praia é adequada para o vento sudoeste? Ele entra de frente, entra de derral. Qual praia é mais adequada para o vento de nordeste, leste? Então a gente olhava o vento, via mais ou menos para onde ele estava indo, a gente já sabia para onde a gente não devia ir. E o surf entrou na minha vida assim. Quando eu comecei a ter dinheiro, meu primeiro carro, aí eu vivia com a prancha dentro do carro, eu ia trabalhar com a prancha dentro do carro, acabava o trabalho, eu ia para o mar. E muitas viagens para surfar, né? Feriados, geralmente a gente acampava em Saquarema. Saquarema não tinha nada, era puro mato, só tinha cidadezinha ali no meio. Lá em Itaúna não tinha nada, não tinha casa nenhuma, não tinha nada. A gente ia para Itaúna, acampava. Uma vez a gente fez uma aventura, nós alugamos um trailer. Eu, Francisco, Rafael Costa Marques, que trabalhou com o Pavel na Gama Filho, foi professor de muita gente, e mais um outro amigo, alugamos um trailer. Fomos lá para Saquarema, carregando o trailer no meu Fusquinha. Foi uma guerra. Foram 5 horas de viagem daqui, do Rio a Saquarema. Porque o Fusca não aguentava com o trailer. Eu não conseguia passar a terceira marcha. E descendo a serra, tinha que descer em primeira porque o freio não segurava o trailer. Que era o trailer e mais 4 pessoas, e as bagagens. E mais as pranchas, né? E mais as pranchas, mais as bagagens, mais um monte de cerveja que eles compraram. Isso aí. E aí, assim, conta pra gente agora o que você acha que hoje como você vê hoje o profissional de educação física, principalmente profissional aquático, né? O que você acha que são os pontos importantes para ser um profissional, como a gente tem aí muitas pessoas que ainda estão na faculdade, né? Ainda são estudantes assistindo. Tem gente aí que são os teus amigos, o pessoal que segue a gente aí, mas sobre o teu olhar, quais são os pontos importantes para ser um profissional de natação, hidroginástica, um profissional aquático bem-sucedido hoje? Eu acho que uma coisa que é primordial é você ser ético, é você ter um comportamento ético, você respeitar horários,
não é? É uma coisa fundamental. Você saber que você trabalha com pessoas, que você tem que demonstrar carinho pelas pessoas. Não basta apenas você distribuir tarefas, né? Você tem que se envolver com as pessoas, conhecer as pessoas, né? Se preocupar com as pessoas, né? Tentar... Nós fazemos um trabalho muito forte social, né? O nosso trabalho não é só físico, né? Não é só na área da aptidão física ou do exercício, etc. Então eu acho que é uma coisa importante essa, é você ter empatia, né? Então isso você não aprende na faculdade, você vai observar. Eu aprendi muito isso observando as pessoas, né? E talvez pela educação que eu tive em casa, pelos meus pais, pelo jeito deles, né? Mas eu também observando as pessoas, né? Então, uma coisa que no esporte ocorre muito, né? Que eu sempre combati, porque fui um pouco sentir isso na pele, é a questão de você exigir uma especialização precoce da criança e você querer resultados daquela criança muito cedo, né? Então, e às vezes, quando a pessoa não dá resultado, você alija ela do teu grupo, né? Então, isso para o treinador de natação é uma situação muito complicada, né? Eu nunca mandei um atleta. Elas deu uma melhoravam. travada. Então, eu quero repetir que eu nunca deixei de aproveitar, de receber uma criança que não fosse, que desejasse participar do treinamento. Não só criança, como adultos nos Masters. Os Masters são uma escola, né? Eu fui treinador de Master muito tempo, técnico do Flamengo. Comecei treinando Master no Tijuca, com a minha equipe de natação, eles treinavam junto com a minha equipe de jovens, né, lá no Tijuca, né? Foi uma briga que eu enfrentei com os treinadores, que não queriam ver os velhos dentro d'água nadando. Então, eu acho que o ponto fundamental é você ser humano. É você humanizar o teu trabalho o mais possível. Entende? Muito mais. Aí depois vem um outro ponto que é fundamental, que é o conhecimento, né? Que é você estudar. É você gostar daquela atividade, você estudar. Você se dedicar e você pesquisar, você entrar em contato com os melhores, participar de encontros, de congressos, dentro do possível. Hoje, com a rede, essa coisa fica muito mais fácil, porque você acessa o mundo inteiro. Outra coisa que eu acho fundamental para quem está começando é aprender pelo menos uma língua. O inglês, hoje, já há muito tempo, ele é fundamental. O inglês hoje, para algumas profissões, ele já não é mais o básico. Só o inglês não basta. Na nossa profissão, ainda é possível você só com o inglês, você já consegue fazer muita coisa. Então você consegue acessar outros sites, você consegue ver outras pesquisas. Só vou dar um exemplo. Eu estou escrevendo uma tese sobre a respiração do nado de crawl, né? Então, você tem os livros e você tem os artigos científicos. Ora, bola, os artigos científicos você só consegue acessar pela internet, né? Eles não são acessíveis facilmente e nem todas as bases de dados te permitem acesso. Então, muita coisa que está ali não chega para o professor, entendeu? Então, o professor tem que ter contato com os melhores, né? Bons professores, pessoas que estão na ponta, pessoas que estão estudando, fazendo doutorado, apresentando suas teses, para poder buscar esse conhecimento, seja nos cursos de pós-graduação, seja nos cursos mais de curta duração, né? Então isso é fundamental, né? Eu acho que uma coisa complicada hoje, né? Nós tínhamos na faculdade, na época que eu fui aluno, praticamente a minha turma, 98% era composta por atletas. Então a gente já entrava na faculdade com um certo direcionamento. Hoje não existe isso. Os alunos, eles fazem o Enem e muitos entram na educação física porque uma parte entra porque quer educação física. Uma pequena parte entra porque não conseguia entrar numa outra área, né? Mas mesmo aqueles que entram para a educação física, eles não vivenciaram a área, não vivenciaram a área esportiva, né? Isso não é
um fator que seja limitador, de jeito nenhum, né? Desde que a pessoa comece a abraçar aquela área, né? A estudar e abraçar aquela área, entendeu? Tenho visto muitos alunos e ex-alunos bem-sucedidos em áreas que não foram as áreas que eles escolheram, né? Mas mesmo dentro da nossa escola mesmo, Escola de Educação Física, vou pegar um exemplo no nosso departamento, né? O Leandro é professor de hidroginástica, mas ele foi meu aluno na graduação, porque a gente sabe, o Leandro foi meu aluno na graduação em polo aquático, e ele foi técnico de natação no Iguaçu Basquete Clube. Ele militou muito na área da natação, e hoje ele trabalha só com hidroginástica. O Renato Alvarenga, do Departamento de Biociências, é um grande professor na área de fisiologia, um dos melhores que eu conheço. O Renato, ele começou a militar na fisiologia, mas ele também militou muito na área do futebol. Ele foi meu aluno. Naquela época ele não era ligado ao futebol. E hoje ele é um grande profissional, tanto na área da fisiologia quanto na área do futebol. Então eu vejo que tem que haver um grande investimento da pessoa em si própria, não é? E essa questão do cuidado com o humano. Para mim são dois pontos que é a formação, então, assim, né? Eu acho que essa live que a gente fez hoje daria para ficar semanas conversando com você, porque, como Obrigado. eu, todo mundo aqui ficou encantado em ouvir um pouquinho aí dessas histórias e um pouco do que a gente não sabia, mas que hoje a gente conheceu, né? Muitos alunos, ex-alunos teus aí elogiando pra caramba, mandando muitos abraços, muitas boas recordações. Alguns eu conheço, que eu encontrei pela vida profissional, como a Gabriela, Diego, a Roberta, a Tereza, a Daiane, enfim, muita gente. Ó, a Elaine está falando que esse é o capítulo número 1, né? A live é o capítulo número 1 do É livro. possível. É possível. Então, assim, essa live, Valdir, eu achei que era a hora, né, de te prestar essa homenagem, já que a gente está longe numa Obrigado. quarentena, e eu tenho feito muitas lives aí com o pessoal da água, é, feito esses encontros aí, trazendo grandes nomes aí da água para as pessoas, quem não conhece, conhecer um pouco, porque é o que a gente tem aí para fazer é compartilhar um pouco o conhecimento e compartilhar as pessoas que a gente admira, né? Também, não só o conhecimento, mas as pessoas que a gente admira. Muito E assim obrigado. como pro Fabrício, para mim também você é uma grande inspiração, é um grande mentor aí para mim da água. Eu já conhecia de longe, como eu falei, mas ano passado eu tive essa grata oportunidade. Os meus amigos mais próximos, quando eu fui o primeiro dia lá, eu falei assim, gente, dá vontade de falar, me belisca, eu não sei como é que eu tô aqui, né? Dentro de Que uma sala não, com grandes como referências. professores. Aquele seminário que o Guilherme me convidou para participar, aí chega lá Valdir, Cabral, Leandro, todos os grandes profissionais aí da história da educação física no setor aquático, e você pequena, né, uma formiguinha ali no meio desses gigantes. Então, assim, é realmente uma grande honra poder conviver um pouco com você Obrigado. lá. E uma das coisas que eu mais admiro é isso que você falou. A gente tratar o outro não como uma tarefa, mas sim como um humano, né? Como incentivador de novos profissionais que venham aí pela frente e que eles aprendam, aqueles que não gostam da atividade aquática, que pelo menos levem boas recordações das aulas de natação, né, dentro da faculdade. E uma coisa Claro. muito legal que você faz é não só abraçar o pessoal da educação física, mas de todas as outras áreas. Que é isso que eu assim admiro muito, é aquela turma tua que são profissionais de engenharia, desenho, arquitetura, e os caras Turma dos saem de lá desesperados. encantados. Você olha os olhos deles brilham por terem aprendido a nadar ali com você, mínimo que seja, né? E também
estou sempre de acordo com aquela ideia de que a avaliação não é a melhor forma da gente graduar, né, o aluno, mas sim o empenho que ele veio durante o processo todo da formação e o que ele consegue realizar já é um sucesso, já é bem sucedido, porque o ser humano também ele começa a se motivar e se empenhar através dos sucessos, né, das realizações bem-sucedidas. Então, essa memória que eu acho que eu aprendo ali com você todos os dias, que a gente tem que deixar para os alunos que vêm, para os futuros professores que vão chegar aí pela frente. E como o Werner diz, essa tua humildade também assim é fora do comum, é espetacular para quem te acompanha e te admira aí muito. Tem uma pergunta aqui na caixinha, que querem mais lives com você para você contar mais e mais e mais e mais histórias. Então, acho que está aberta aí a tua temporada de lives agora. Tu inaugurou comigo e agora devem vir outras por aí. Então, Valdir, muito, muito, muito obrigada aí mesmo por tudo que você representa aí pra gente, não só hoje, mas desde sempre, tá? Obrigado, Alguém que tá te obrigado, falando aí Renata. que te admira mesmo de coração. Fã número Muito 1 aí. obrigado. Não sou a número 1, Temos que mas tô surfar aí no junto. fã-clube. Temos que marcar uma surf session. Isso, surf party. Eu queria agradecer o teu convite e contar uma coisa engraçada, né? Com o teu convite, que você fez aquela homenagem, botou minha foto. Teve gente que me procurou perguntando se eu estava bem, porque achavam que eu tinha morrido, eu estava internado com Covid. Eles estavam me homenageando já, porque eu já tinha partido para outra. Pode você ver só, né? Em tempos de Covid-19, tudo é possível, né? Você está homenageando, é homenagem póstuma, né? Renata, então eu agradeço essa tua disposição, disponibilidade e o carinho que você teve em me convidar. E agradeço também a todos os que participaram. Estou vendo ali nomes, passa aqui, os nomes vão passando, eu às vezes não consigo acompanhar, mas são pessoas muito queridas que estão por aqui nessa listinha, né? São pessoas que cada uma tem uma história para contar comigo, uma história da participação como aluno, como atleta, né? E eu acho que os alunos nos ensinam muito, né? Você falou dessa turma, é uma turma de pessoas que estão aprendendo a nadar, gente que não tem dinheiro, não teve dinheiro na sua infância, adolescência para aprender a nadar, são alunos de engenharia, medicina, farmácia, etc., da universidade, e é uma turma que me dá muito prazer, né? Eu acho que dividir a minha experiência com essas pessoas que nunca vivenciaram natação é um aprendizado para mim impressionante, entende? Então eu acho que isso é uma coisa que às vezes nós começamos mais jovens na carreira de treinador e queremos só trabalhar com alto rendimento. Eu encontrei muito mais prazer trabalhando na universidade, né? E trabalhando com turmas onde a gente tem que ensinar a nadar, do que propriamente com alto rendimento. Embora eu diga para os alunos, né, eu acho que eu já falei para você, que ensinar a nadar não é uma disciplina universitária. Quer dizer, a disciplina que ensina a nadar, ela não é uma disciplina universitária. A gente pode transformá-la nisso ao passar para o aluno a prática junto com a teoria, mesmo que você faça isso de forma teórico-prática. E você começa a trazer a disciplina para dentro da universidade. Porque só ensinar a nadar, o aluno aprende em qualquer lugar. Então eu queria realmente agradecer a todos o tempo que ficaram nessa live e dizer que eu continuo lá no UFRJ dando aula e quando quiserem aparecer para tomar um café na Loura, estamos lá. Quando acabar a pandemia, que todos se cuidem bem e quem puder, fique em casa, né? Pois é. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, pessoal. Obrigada aí você por tudo e a gente ainda vai se encontrar em outras lives por aí até acabar a quarentena.
tá? Deus quiser. E, pessoal, a live está gravada, vai ficar aí no meu perfil, e o professor Guilherme vai disponibilizar lá no YouTube também. E deixar um recado aí pro pessoal que tem o nosso seminário aí de atividades aquáticas, né, que vai ser agora dia 26 de maio, não tem inscrição, é só assistir lá pelo YouTube as palestras no dia 26 de forma gratuita lá. O professor Guilherme está coordenando várias palestras, então vai ser você já começou a divulgar, você já começou a divulgar no teu Instagram, o Guilherme também. Isso. Também estou divulgando para o pessoal acompanhar. Isso, vai ser um espetáculo. Vai ser bem legal. Obrigado. Eu acho que esse período é um período de muito aprendizado para nós todos, né? Porque talvez a universidade tenha que funcionar um pouco com esse tipo de mídia digital, né? E é uma forma da gente matar um pouquinho as saudades dos colegas e dos alunos também. Isso mesmo. É importante tá bom, Renan. participar sempre. Obrigado, Valdir. Um grande abraço. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado. Valeu.